Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém, glória a Jesus. Nós vemos os irmãos cheios da presença de Deus, do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Deus preparou essa noite, uma noite de bênção para todos nós, amém? Glória a Deus. Eu fico maravilhado com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, e é Ele que prepara tudo para as nossas vidas, amém? Como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Todas as coisas. Antes de nós pensarmos nas conferências, o Senhor já havia preparado tudo, aleluia. Eu glorifico a Deus, porque Ele realmente é o Deus onisciente, Ele sabe de tudo. Antes que venha acontecer, Ele já sabe de tudo, e Ele já havia projetado tudo para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. O tema das conferências chama-se identidade, é isso? Glória a Deus. Eu quero trazer ao nosso entendimento que identidade que nós estamos buscando nos últimos tempos. Nós vimos a abertura do irmão Júnior ministrando aqui sobre a vida do jovem rico, identidade de jovem rico. Mas eu quero trazer para você nesta noite uma identidade diferente. Identidade de profeta, aleluia, é o que Deus colocou no meu coração, já há algumas semanas atrás, identidade de profeta, aleluia, aleluia, e é o que a Bíblia nos fala, na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 a 3, o apóstolo Paulo declara: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu quero saber se você deseja a identidade de profeta na tua vida. A Bíblia diz no livro de Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre meus servos e minhas servas eu derramarei do meu espírito e profetizarão. Amados, é um novo tempo, é o tempo de nós profetizarmos, é o tempo de nós declararmos o Evangelho de Cristo, é tempo de nós nos levantarmos como uma igreja do avivamento para fazermos a obra de Deus. Quando o pastor João Paulo estava ministrando aqui e dizendo que ele ia para as boates, e as boates estavam se fechando, ele levantava, pregava e pegava aqueles jovens que estavam caídos bêbados, vomitando, e falava de Jesus, e as pessoas se convertiam ao Senhor pelo amor que ele tinha pelas vidas, pelas almas, e as pessoas se rendiam a Jesus.
E dali a pouco ele começou a passar o vídeo e mostrou jovem de 15 anos de idade liderando 27 jovens e falando de Jesus para eles, com 2 meses de aceitar a Jesus. Amados, é o poder do Espírito Santo, é a identidade de profeta que Deus está derramando sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E quando o pastor Leandro, ele ministrando aqui, ele colocou uma frase entre linhas, e ele disse: se nós se calarmos, as pedras clamarão. Ele estava dizendo, sabe por quê que Deus está levantando jovem de 15 anos, com 2 meses de convertido, para ser líder de 27 pessoas no evangelho, pregando a palavra? Porque você, nós temos anos de Jesus no coração, e nós não temos coragem de falar para ninguém do evangelho de Cristo. As oportunidades vêm e passam, mas os profetas não se levantam mais, e as pedras têm que clamar. E o jovem que se converte, com 2 meses de convertido, estão liderando células, grupos familiares, grupos de jovens. Está na hora, amado, de nós nos levantarmos com a identidade de profeta que Deus nos chamou. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre você ter a identidade de profeta. Não um profeta que vai falar várias línguas estranhas. Não é profeta que às vezes só vai cair no poder do Espírito, mas não vai ter coragem de falar de Jesus para ninguém, nem para sua família. Mas o profeta que vai ter a palavra na boca. Um profeta que vai ver o doente e dizer: deixa que eu vou orar por você, e Jesus vai te curar. Um profeta que vai declarar a vitória, a salvação da vida das pessoas, meu querido. É esse tipo de profeta que Deus está à procura. E é esse tipo de profeta que Deus vai levantar nos últimos dias. Que Deus vai levantar no meio da nossa geração. Se você quer ser profeta, se você não quer, Deus vai levantar outro no nosso lugar. Mas a palavra de Deus vai ser pregada, a palavra de Deus vai se cumprir. Como João Paulo disse, não é os terremotos, não é os tsunami, não é isso que é o sinal da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. O sinal do arrebatamento da igreja é quando toda a alma ouvir: Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor. É quando Leandro declarou aqui que os astros vão refletir a glória de Deus. Você vai olhar para os montes, para as montanhas, você vai olhar para uma pedra e ela vai refletir a glória do Senhor. É um novo tempo, e nós precisamos mergulhar nesse novo tempo. Nós precisamos entrar nas águas profundas, meu querido. O profeta, a Bíblia fala que ele é cheio do Espírito Santo. E o profeta, ele gera vida. Quando a Bíblia fala no Evangelho que Maria, quando o anjo falou para Maria: Maria, você é cheio da graça, mas você foi escolhida de Deus para gerar o Filho para Deus, para gerar o Filho de Deus. E disse: olha, o Espírito de Deus virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar transbordando da presença de Deus nas nossas vidas, para nós gerarmos filhos para Deus, filhos genuínos, filhos autênticos para o nosso Pai. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
E a Bíblia nos fala também que nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. A água da palavra. No início, em Gênesis, a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus só vai pairar sobre a face das águas que está dentro de você. Aleluia! A presença de Deus só vai existir quando o seu coração estiver cheio da palavra, cheio do poder da palavra, cheio da verdade de Deus em seu coração. A ciência nos mostra, o ser humano, ele é formado de 70% a 75% do seu corpo é água. As pessoas, os estudiosos declaram que sobre a nossa terra, o nosso planeta Terra, a terra está submersa 70% a 75% na água. O demais é terra seca. Isso nos mostra uma grande realidade. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser um profeta de Deus? Você tem que estar 70% a 75% de vida com Deus, de vida espiritual, cheia do poder de Deus, cheia de vida com Deus. Quantos por cento de vida com Deus nós temos, meu querido? Quantos por cento de vida espiritual que nós temos mantido na nossa vida? Leitura da Bíblia, frequentar a igreja, discipular, oração, adoração verdadeira. Quantos por cento nós temos vivido na presença de Deus? Se nós queremos ser profeta, você tem que mergulhar nas águas. Você não pode mais se contentar simplesmente em estar na igreja, às vezes no culto de domingo, ou no culto, às vezes de sábado aqui com o Mateus. Você tem que se encher da água do Espírito, da água da palavra. Ela tem que te inundar, para você poder profetizar, para você poder ser um profeta do Senhor. Ah, mas eu não sei o que falar ainda, pastor. Eu não sei como falar. Eu tenho uma boa notícia para você. Salmo 81:10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, eu te encherei. É o Espírito Santo que declara: eu já te tirei você da terra do Egito, da escravidão, mas agora abre bem a tua boca, porque sou eu que vou te encher, sou eu que vou colocar a palavra na tua boca, sou eu que vou derramar da minha presença sobre a tua vida. Aleluia! Por que você acha que o jovem com 2 meses de aceitou Jesus está lá liderando 27 jovens? Por quê? Porque ele se colocou à disposição de Deus. Porque ele falou: Senhor, eis-me aqui a minha vida. Eis-me aqui porque o Senhor me mudou, o Senhor me transformou, o Senhor me abençoou. Então eis aqui a minha vida, usa a minha vida agora. Precisamos nos colocar na presença de Deus, querido. Precisamos aprender e adotar a identidade de profeta. E Deus, em Ezequiel 37, o Espírito leva Ezequiel a enxergar um grande vale de ossos secos. E Deus pergunta para o profeta: acaso poderão reviver esses ossos secos? E o profeta diz: Senhor, tu o sabes. E Deus volta a dizer para ele: profetiza sobre esse monte de ossos secos, profetiza sobre eles, para que eles se levantem. O profeta profetizou, e diz a palavra que os ossos começaram a se juntar, osso com osso, começou a crescer carne, tendões,
Mas a Bíblia diz que não havia neles o Espírito. Não havia neles o Espírito. Aí Deus diz: profetiza também ao Espírito, para que entre nesses ossos, para que entre nestas vidas. E o profeta profetizou: Espírito, entra nessas vidas. Espírito Santo, entra nestas vidas. Sopra dos quatro cantos. A Bíblia diz: depois disso, levantou-se um exército sobremodo numeroso. É o poder do Espírito Santo que o profeta profetizou. É o poder do Espírito Santo que entrou naquelas vidas, porque uma vida sem o Espírito Santo não vale nada, não serve para nada. Mas uma vida cheia do Espírito Santo, ele se torna um soldado, um guerreiro do Senhor, e se uniram e se tornou um exército numeroso para servir a Deus. Você é profeta de Deus? Primeira coisa, o profeta tem que saber o que pedir a Deus. O que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus nos seus últimos pedidos, nas suas orações? 2 Reis 2:9, a Bíblia diz que Elias ia ser tomado da terra. Deus iria arrebatá-lo numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, iria ser tomado. Mas Eliseu o acompanhava. Elias disse: pede-me o que queres antes que eu seja tomado de ti. E ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Eu quero a unção dobrada do poder que está em você. O que você tem pedido para Deus? Peça a unção de profeta. Peça a unção dobrada de profeta sobre a tua vida. Peça a unção de serviço ao reino do Pai. A Bíblia diz que o próprio Salomão, quando ele foi colocado como rei sobre a nação de Israel, ele orando a Deus, Deus lhe disse: Salomão, pede o que você quer. Pede-me o que queres de mim. E Salomão pediu para ele: dá-me sabedoria para mim conduzir este teu tão numeroso povo, esse teu tão grande povo. Sabedoria para conduzir o povo de Deus, sabedoria para levar o povo de Deus a conhecer mais Deus na sua vida. O profeta tem que saber o que pedir. Você pediu para Deus o que, meu querido? O que você tem pedido para o Senhor? Deus está pronto a te ouvir, a te conceder. Mas um coração de profeta, um coração que deseja servir ao reino de Deus, que deseja ser instrumento do Pai. Você tem gastado seu tempo com o quê? Aonde você tem colocado a tua fé, a tua esperança, a tua confiança? Seja um profeta, meu querido, de Deus. Profeta, ele não prioriza o dinheiro, as finanças na sua vida. Eliseu, ele era profeta em Israel. Naamã, um comandante do exército da Síria. O rei da Síria mandou que Naamã viesse.
até Israel com a carta do rei, apresentar ao rei de Israel, para que ele fosse curado. Eliseu tinha um moço chamado Geazi, que caminhava com ele, como ele caminhou com Elias, estava ao seu lado, participava de tudo que ele fazia, conhecia o profeta, o caráter do profeta. E Naamã veio, e o rei de Israel se apavorou, disse: o rei da Síria está procurando ocasião para nos derrotar, para nos destruir. E Eliseu disse: deixa vir, deixa que Naamã venha, porque ele vai conhecer que em Israel tem profeta. Amados, em Araçatuba tem que conhecer, as pessoas têm que saber que aqui tem profeta, aqui tem ganhador de almas, aqui tem quem prega a palavra de Deus, aqui tem quem se preocupa com os perdidos, aqui tem quem leva a conversão aos pecadores. Eliseu disse: deixa vir. E Naamã veio, e você conhece a história. Mergulhou 7 vezes no Jordão, foi curado. Mas ele trouxe os presentes para o profeta, as vestes festivais, dinheiro, e trouxe para o profeta. E Eliseu falou: olha, eu não quero o seu dinheiro, pode levar seu dinheiro de volta. E Naamã, curado, ia levando o dinheiro de volta. Mas Geazi, que era para ser profeta, que era para ser o sucessor de Eliseu, cobiçou o dinheiro e foi atrás de Naamã e disse: olha, meu senhor, ele mudou de ideia, ele aceita agora seu presente. E trouxe o dinheiro, as vestes festivais, mas trouxe com ele também o quê? A lepra de Naamã. O profeta não prioriza dinheiro na sua vida. Dinheiro não é um fim para você. O dinheiro é consequência da sua vida com Deus, do seu serviço ao reino de Deus. Porque em Mateus 6,33, o próprio Senhor Jesus declara: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Mas não é um fim na nossa vida. Chega uma hora que você vai ter que dizer não para o dinheiro. Chega uma hora que você vai ter que escolher: ou Deus ou mamão. Um dos dois vai se assenhorar da tua vida. O profeta não prioriza o dinheiro, ele prioriza a glória para Deus, ele prioriza as bênçãos de Deus, ele prioriza o bem-estar das pessoas que o procuram. Reino de Deus. Está difícil de priorizar esse reino, né? Servir a esse Deus. Nós deixamos para depois. Quem sabe daqui a um tempo. Quem sabe mais para frente. Mas a hora é agora, meu querido. Deus nos chamou para sermos profeta agora. Profeta sabe ouvir. Sabe ouvir a voz de Deus. Que coisa tremenda. Pastor João Paulo ministrando aqui e dizendo: Deus falou que no meio destes jovens tem 2 que seus pais falaram que eles não vão valer nada,
que eles são imprestáveis. Fala para eles. O profeta sabe ouvir. João Paulo disse: olha, Deus está me falando, me mostrando que 2 pessoas aqui saíram da sua casa e seu pai disse que você não vale nada. E naquele momento os 2 jovens caíram de joelhos chorando. Porque profeta sabe ouvir. E sabe usar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, 9 a 11. Quando ele estava lá, junto com Eli, o sacerdote. E Deus o chamando: Samuel, Samuel. Ele não sabia quem que era. Corria até o quarto de Eli, batia. Até que Eli disse para ele: é o Senhor que está te chamando. Quando você ouvir essa voz de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meu querido, quantas vezes nós ouvimos dizer, pregar, ensinar: olha, vamos ganhar vidas para o Senhor, vamos impactar a nossa cidade, vamos fazer 1 mais 1, você ganha 1 para Jesus neste ano, 1 ano para você ganhar 1 para Jesus. Quantas vezes você ouviu isso, meu querido? Quantas vezes foi pregado aqui em cima? Quantas vezes foi ensinado pelo seu líder? E nós nos fazemos de desentendido. Nós nos fazemos que, vou ver se consigo, vou ver se eu tenho tempo, vou ver se... E nunca acontece nada. O profeta tem que saber ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E olha o que Deus falou para ele: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Eis que vou fazer em Israel, através de você, profeta de Deus, através de você, uma coisa tremenda em Araçatuba, que as pessoas vão tinir seus ouvidos, só de ouvir falar do que Deus vai operar nesse lugar. O profeta tem que saber ouvir, tem que saber discernir a voz de Deus, e tem que praticar, meu querido. Olha, eu fiz já essa conta com o pastor Eupídio, eu fiz outra vez com o discípulo que eu estou discipulando, 1 por ano para Jesus, 1 por ano para Jesus. Você sabia em quantos anos o mundo estaria aos pés de Jesus? 33 anos, o mundo estaria aos pés de Jesus. 8 bilhões, 589 milhões, 934 mil e 592 pessoas estariam aos pés de Jesus em 33 anos. 33 anos. Você sabia que no Japão, 1% da população do Japão é evangélico? 1%. Agora você imagina a China. A China, ela compõe 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. 20% da população mundial está lá na China. País comunista, socialista, que impede a entrada do evangelho lá dentro. Profeta, meu querido, você foi chamado para profeta, para profetizar. Não tem vaga para pastor, não tem vaga para cantor, não tem vaga para bispo, para apóstolo, não tem vaga para presbítero. Mas a escola de profetas está aberta. A escola de profeta está aberta. Você pode profetizar a hora que você quiser.
você pode abrir a sua boca e profetizar e ganhar almas para o Senhor. Aleluia, aleluia. Profeta, meu querido, não escolhe púlpito. Profeta não escolhe tamanho de igreja. Profeta quer saber de vida. Está precisando de você. Está precisando de oração. Está precisando de palavra. É lá que o profeta está. Infelizmente, né, como o pastor Leandro, ele ministrou aqui. Olha, nós pastores ficamos envergonhados quando ele disse: 1% da igreja, dos evangélicos, nasceu de novo. 1% dos evangélicos nasceu de novo. O resto não nasceu de novo. Não teve a sua mente renovada. Não entende que ele é salvo. Se ele é salvo, ele já tem tudo em Deus. Ele já tem tudo em Cristo. Ele tem que estar totalmente resolvido na tua vida. Meu querido. E isso nos mostra que os pastores têm que pregar para crente, têm que pregar para evangélico e pregar para não evangélico e não crente também. Porque 1% da igreja nasceu de novo, entendeu, está resolvido na tua vida que sem Jesus não dá. Sem obedecer a palavra não dá. Sem receber o reino de Deus no seu coração não dá. Precisamos compreender a palavra, entender a vontade de Deus na nossa vida, para fazermos a diferença, meu querido. Fazermos a diferença. O que você tem sonhado para a tua vida? O profeta prega suas melhores mensagens para uma pessoa só. Jesus, em Marcos 8, 27 e 28, ele perguntou para Pedro: Pedro, o que estão falando que eu sou aí? Pedro disse: uns estão falando que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, outros estão falando que você é um dos profetas. Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus por Jesus. Você, filho de Deus por Jesus. O que estão falando de você por aí? O que as pessoas dizem de você lá fora? Você tem que ser um profeta, meu querido. As pessoas têm que identificar você como um profeta, como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem que carregar esse título na tua vida. Se você é filho de Deus, você tem uma identidade na tua vida de filho. Olha para Jesus. Olha para Ele que nos chama: sede meus imitadores. Olha para Jesus, que a palavra de Deus fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ser parecidos com Jesus. Vamos ser a imagem e semelhança de Deus. Profeta prega suas melhores mensagens para uma pessoa só. Jesus, em João 4, pregando para a mulher samaritana. Ela saiu dali e foi pregar para as outras pessoas. Foi anunciar quem era o Salvador da tua vida.
Aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava agora não era marido dela. E Jesus a transformou numa missionária, pregando a palavra aos samaritanos. E muitos creram em Jesus. E muitos aceitaram a Jesus. Jesus pregando para Zaqueu, o publicano, rico. E ele disse: Senhor, metade da minha riqueza eu vou distribuir aos pobres. E se alguém disser que eu o enganei, que eu defraudei ele, eu vou devolver para ele 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. As melhores pregações de salvação, Jesus pregava para uma pessoa. Paulo e Silas, preso no cárcere por ter expulso o demônio de uma jovem adivinhadora, foram presos, levaram chibatada nas costas, com as costas cortadas, estava no calabouço acorrentado, pés, mãos, a latrina correndo aos seus pés. Mas a Bíblia diz que eles cantavam salmos e hinos de louvor a Deus. Por volta da meia-noite, as portas do cárcere caiu. E o carcereiro entrou ali, pensando que todos os criminosos haviam fugido, mas se prostrou aos pés do profeta. Se prostrou aos pés e disse: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? O que eu devo fazer para conhecer esse Deus que habita nos seus corações? O que eu devo fazer? Amados, profeta, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No mesmo instante, eles pegaram Paulo e Silas, lavaram seus vergões, levaram para a sua casa, e diz a palavra, foi batizado o carcereiro e todos da sua família. Profeta, meu querido, não precisa de púlpito, profeta não precisa de microfone, profeta não precisa de título, profeta não precisa se mostrar para ninguém. Ele é instrumento de Deus aonde ele estiver. Ele pode estar machucado, ferido, apunhalado nas costas, chicoteado nas costas, mas ele está lá pronto para servir ao seu Deus, servir ao seu reino, servir ao seu Pai, aquele que nos espera um dia para nós partirmos e estarmos para sempre com ele. É nessa hora que o profeta ele aparece. É nessa hora, meu querido. E Deus nos chama para nós podermos fazer a diferença. O que você tem feito quando você é atribulado? Quando você é traído? Quando você é desempregado? O que você tem feito? Eu estou brigado com Jesus. Quando Deus falar comigo, eu vou voltar para Ele. Estou sem emoções para me servir a Jesus. Amados, desculpa não cola mais perante Deus, perante o Espírito Santo. Está na hora de nós assumirmos a nossa identidade. Está na hora de nós promovermos o reino daquele que nós professamos e declaramos que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Está na hora de você assumir a oração que você faz do Pai Nosso. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Precisamos assumir, meu querido. Ou você vai ficar simplesmente fazendo das suas orações uma reza que não funciona para nada. Deus está falando conosco. Deus está falando para cada um de nós. Como o Leandro falou, não está falando para jovens não, está falando para todo mundo de toda idade. Está falando para todos nós. A Bíblia fala que os anciões ainda frutificarão, vão dar fruto. E nós precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos para as oportunidades. Precisamos estar realmente compromissados com o reino de Deus na nossa vida. Você foi chamado para ser a boca de Deus, para ser profeta de Deus. Se encha do Espírito Santo. Se encha do poder da palavra. Mas está na hora de você ir. Ouvir a voz de Jesus que diz: veja os campos que estão brancos para a colheita. Veja os campos que estão brancos para a colheita. Jesus, ele dizia, a Bíblia diz que ele olhava as multidões e se compadecia delas, porque elas caminhavam como ovelhas que não tem um pastor. Eu estava estudando um pouco sobre ovelha. Sabe o que é ovelha? Ovelha, ela não consegue ter uma visão de 10 metros à sua frente. Ela não consegue enxergar 10 metros à sua frente. E ela não tem senso de direção. Por isso, quando ela se perde, o pastor tem que ir atrás dela e trazê-la nos braços para junto do aprisco. E Jesus dizia: vede o campo, já estão brancos para a colheita, mas são poucos os trabalhadores, são poucos os profetas. Ele não via profeta e diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Você, eu, somos fruto de oração dos apóstolos. Se você está aqui, você ouviu a palavra do Leandro, você é um escolhido de Deus. Foi Jesus que te escolheu, não foi você que encontrou Jesus. Jesus te escolheu para você ser a boca de Deus, para você ser o profeta, para você ser um instrumento usado de Deus, meu querido, de Deus. Não importa quantos anos, quantos meses, quantos dias você veio para a igreja, importa se você quer, se você deseja servir a esse Deus, servir a esse reino. Se você deseja ser o profeta de Deus, meu querido. O Senhor está à nossa espera. Profetiza. O vale de ossos secos está à sua frente. Tem ossos na sua família, tem ossos na sua amizade, tem ossos no seu trabalho, tem ossos na sua escola. Precisamos de quebrar esse paradigma. Pastor Silas ministrando lá no Descende. Não sei se muitos ouviram a palavra que ele ministrou para os jovens lá, mas se não ouviu, tem que ouvir. Ele disse: os muçulmanos saem da sua terra, vai para os Estados Unidos. Ele sai da sua terra muçulmano, vai para os Estados Unidos, estuda 8 anos lá. Quando ele volta muçulmano. E ele disse: no Brasil, o jovem vai para a faculdade,
3 meses de faculdade, sabe o que ele disse? Está desviado. Amados, precisamos reverter essa história, essa estatística, precisamos assumir. Você é a luz no meio das trevas, você tem que brilhar lá, a glória do Senhor, o poder do Senhor, a diferença do Senhor. Deus está à procura dos profetas de Deus, amado. E esse profeta sou eu, você. Somos nós. Eu volto a dizer para você, eu estou fazendo a minha parte. E você? Antes de vir para cá, das 7 às 8 eu estava dando estudo para um casal. O homem era um bêbado, a esposa já tinha largado dele. Conhecido no bairro como o ditão. O ditão que passa no bar, enche a cara, desce para o outro, vai para todo lugar enchendo a cara e volta para casa bravo. Está lá os dois, ouvindo o profeta dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Amanhã, feriado, minha agenda está marcada. De manhã eu vou fazer um curso de cura interior lá em Bilac. À noite tem um casal que eu vou levar o evangelho, vou discipular. Está marcado para mim sentar com eles. Amanhã no feriado. Estou fazendo a minha parte. Você é profeta? Você é boca de Deus? Você sabe pedir a Deus? Você sabe ouvir a voz de Deus? Você é o profeta que as suas melhores mensagens você prega para uma pessoa. Você é um cantor que canta as suas melhores canções para uma pessoa, para ele conhecer Jesus. Ou você quer palco? Ou você quer estrelato? Quinta-feira eu vou sentar com um homem. Ele disse: pastor, você vai na minha casa, eu não tenho cadeira para você sentar. Eu disse: não tem problema. Se preciso for, você vem na igreja, nós vamos estudar junto na igreja. Mas se você quiser, nós vamos ficar em pé, estudar a palavra em pé. Eu vou ser profeta na sua vida. Você vai sair dessa enroscada, você vai sair desta vida que você está vivendo. Aleluia, aleluia. Amado, Deus está à procura de profeta. Deus está à procura de cada um de nós que se coloque na mão dele e fala: Senhor, me usa. Senhor, me usa. Senhor, eu quero ver vidas se convertendo. Eu quero ver pessoas aceitando ao Senhor, mudando de vida, mudando a sua história. Nós não podemos ver mais pessoas morrendo à sua volta e indo para o inferno, porque o profeta não abriu a sua boca, porque você não aproveitou a oportunidade de falar de Jesus. E cada um que morre, o profeta chora. Houve um acidente com um barco. Três irmãos pescando. Caíram do barco. 2 morreram. 1 sobreviveu. Da família Amico. O Paulinho sobreviveu. Estive lá no velório dele, dos seus irmãos. E a sua palavra era uma só. Por que que eu estou vivo? Por que que eu não morri com eles? Por que que eu não morri?
Isso não pode ter acontecido comigo. Eu tinha que ter morrido junto. Sabe o que precisa ali? Do profeta do lado dele. Para poder dizer para ele: Paulinho, Deus te preservou porque você é um escolhido dele. Deus quer te usar para você ser um porta-voz da salvação para milhões e milhões de pessoas. Porque um dia eu passei por isso. Perdi meu irmão segurado na minha mão, segurado no seu braço, e tive que soltar ele para mim me salvar. E ele morreu afogado. Eu não era convertido, mas eu perguntava para Deus: Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou vivo? Por quê? E Deus disse para mim: porque você se preocupava só com você. Você achava que você é autossuficiente. Mas eu tinha que te mostrar: sem mim, nada podeis fazer. Nós não somos ninguém para acrescentar um segundo de vida para ninguém. Mas Ele disse: agora eu quero que você saiba que através do evangelho da salvação, você pode salvar milhões de pessoas, milhares de pessoas. Através do testemunho, você pode salvar, tirar milhões de pessoas que não estão morrendo a morte física, mas estão caminhando para o inferno de fogo eterno. Você pode colocá-los no céu. É para isso que Deus me chamou. É para isso que Deus chamou cada um de nós. Não espere você entrar nas drogas para você ser o profeta de Deus. Não espere a coisa para você ficar ruim, você ir para a cadeia ou coisa desse tipo, para você abrir sua boca para Deus te usar. Você não precisa disso. Você pode ser um José na sua vida, você pode ser um Daniel na sua vida, que não se contamina com as iguarias do rei, e ser um instrumento precioso na mão de Deus. Aleluia. Deus quer nos usar, meu querido. Mas você, como diz o Leandro, você tem que ser resolvido. Você tem que ser uma pessoa resolvida dentro de você, na sua mente, no seu entendimento. Jesus é tudo para você. Jesus é tudo para mim. E Ele deseja nos usar. É Ele que declara: portanto, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Somos nós que somos porta-voz dessa mensagem de Jesus. Há quantos mil anos Jesus deu essa ordem? E há quantos mil anos nós não conseguimos obedecer? Nós não conseguimos praticar. Deus deseja nos avisar. Deus deseja nos encher da presença dEle. Mas pastor Eupídio disse uma frase, uma vez, que eu não esqueço. Sabe o que é avivamento? É vidas aceitando a Jesus. Avivamento é pecador se convertendo ao evangelho, é pecador chorando, pedindo perdão dos seus pecados a Jesus. Esse é o avivamento que Deus deseja levantar no nosso meio. Precisamos nos levantar de novo. Levantar as nossas mãos cansadas, nossos joelhos desconjuntados, fazer veredas retas para os nossos pés, para que aquele que manqueja do seu lado, ele se levante e seja curado.
Sou eu e é você. Somos nós. Se você deseja a identidade de profeta, só os que querem, eu quero que fiquem de pé do seu lugar. Só os que querem. Só os que querem. Profeta sabe ouvir. Profeta, ele quer pregar para uma pessoa a sua melhor mensagem, seja quem for. Profeta não está atrás de dinheiro. A sua ambição não é dinheiro. Sua ambição é almas para o seu Senhor. Sua ambição é obedecer à voz de Deus. Profeta quer estar acima da média. 75% espírito. E se for preciso os 25%, pode continuar sendo carne. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor me trouxe, Senhor, esta noite a esta conferência. Ó Deus, não para falar às vezes o que o ouvido quer ouvir, mas para falar aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja, para o teu povo. Ó Pai querido, a identidade de profeta, aleluia, a pessoa ser resolvida com Deus, ser resolvida com ela mesma, que sem Jesus não tem, Pai querido, bênção, sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem eternidade. Oh Deus, venha iluminar o nosso entendimento. Venha nos trazer essa convicção, Pai. Venha nos fazer, Pai querido, instrumento do avivamento, de ganhar almas para o Senhor, de ver as pessoas, ó Pai, saindo, Pai querido, às vezes do fundo do poço, saindo, Pai, da calamidade, saindo do calabouço, mas aceitando a Jesus, declarando como carcereiro: o que eu devo fazer para eu ser salvo? O que eu devo fazer para encontrar com esse Deus que está no seu coração? No nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos, Pai. Que esse avivamento que o Senhor está derramando aqui, a presença do teu Espírito, possa nos acompanhar por onde nós estivermos, ó Pai. Que o sentimento, ó Pai querido, que há em Cristo Jesus, de ter compaixão pelo mundo que estava, Pai, caminhando como ovelha que não tem pastor, esteja invadindo nossos corações, nos incomodando mais e mais. Oh Jesus, 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 abençoa, Pai, esta geração, abençoa, Pai querido, esses teus filhos. Oh Deus amado, que seja uma geração impactante, que seja uma geração cheia da tua presença, do teu poder. Oh Pai amado, queremos ouvir boas notícias, queremos ouvir coisas boas dessa geração que está impactando o mundo, que está evangelizando o mundo. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, derrama da tua presença, derrama da tua unção sobre cada vida, Pai. A unção de profeta, a identidade de profeta, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu filho, o irmão Mateus, Pai. Oh Deus amado, levanta, Pai, esse homem com poder. Levanta ele com ousadia, Pai. Levanta ele para impactar esta geração, estes jovens que caminham com ele, Pai, que possam ver que nesse coração arde um coração de profeta, Pai. Oh Senhor, no nome de Jesus, fortalece-o na tua caminhada, fortalece, Pai, cada vez mais. No nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, a tua igreja, os teus filhos. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Deus. Amém. Amados, Deus abençoe.